Sejam todos bem-vindos ao canal Ciência da Religião e Teologia, um canal voltado para o mundo religioso. No vídeo de hoje nós vamos trabalhar mais uma temática dentro da psicologia da religião, que é os efeitos da religião na mentalidade humana. E existe isso? O que isso quer dizer? As consequências emocionais e comportamentais dentro da vida religiosa. E aí, para começarmos, a nossa temática, a explorarmos a nossa temática, é preciso entender a questão do papel da religião. E qual seria esse papel da religião na vida das pessoas, no cotidiano? E isso é independente da religião, qualquer religião, né? Então, a religião, para começarmos, é preciso entender que a religião ela acaba formando a mentalidade humana. Por exemplo, a questão da religião na infância, né? Por exemplo, se os pais são religiosos, né? Logo, o comportamento, a vida dessa criança vai ser pautada por uma influência dos pais e da religião dos pais. Então, o que vai acontecer? Os pais eles vão passar para os filhos suas crenças, né? Seus valores religiosos. Logo, isso traz como consequência o comportamento do filho, né? Na sociedade, né? E as perspectivas que a criança vai gerando de forma existencial. Vou dar um exemplo, por exemplo, os filhos evangélicos, por exemplo, de cristãos evangélicos, mas que seguem a Bíblia de uma forma mais ao pé da letra, vamos dizer assim, né? Que seguem a Bíblia de uma forma mais enfática, de uma forma mais doutrinária, né? Que seguem a Bíblia ali e trazem isso para suas escolhas, as escolhas que fazem para os seus filhos. Por exemplo, São João, um filho de um cristão, ele não vai dançar quadrilha, né? E as várias datas, as várias festas que... Carnaval, né? Os filhos do filho dos cristãos, eu estou falando dos cristãos protestantes, né? Os evangélicos. Não vai brincar carnaval, não vai dançar quadrilha, né? E assim sucessivamente. Então, a religiosidade que é passada para as crianças, ela já traz uma perspectiva existencial para a vida das crianças, né? E aí é preciso entender que isso acaba, essa transmissão da crença, né? A transmissão religiosa dos pais para os filhos. Por exemplo, vou dar um exemplo sempre que a gente ouve no cotidiano, né? Os meus pais eram católicos, eu sou católico, assim como meus pais, né? Nós ouvimos muitas vezes isso, até mesmo os católicos nominais, né? As crianças eram filhos de católicos e cresceram, eles se dizem católicos, né? Então, essa transmissão, assim também como, por exemplo, nos países muçulmanos, né? O Islã, ele é passado do pai para o filho, da mesma forma do cristianismo, molda também o comportamento e as perspectivas, né? Também do judaísmo, né? E toda religião traz essa compreensão e é transmitida, passada de geração a geração. E isso vai fazer o quê? Vai criar essa mentalidade coletiva, normalmente quando o país ou o estado em que essas crianças vivem é teocrático, o ambiente que ele vive é um ambiente teocrático, então vai se criando essa mentalidade coletiva, né? Dentro da sociedade. E aí nós chegamos ao seguinte ponto. Mas, diante disso, o que é que a religião ela fornece à vida das pessoas, né? A religião ela traz pontos positivos, nós vamos abordar agora os pontos positivos e depois a gente vai abordar também os pontos negativos, né? E a gente vai trazer um diálogo tanto dentro da psicologia da religião, né? Como também dentro do próprio diálogo interreligioso, do próprio ensino religioso, do próprio ambiente religioso, né? Então, quando nós falamos de pontos positivos, né?
muitas vezes as pessoas elas se sentem perdidas existencialmente falando, né? Sem um rumo, sem um destino, sem saber para onde ir, para onde querem chegar, o porquê. E a vida dessas pessoas é repleta de dúvidas, de incertezas, né? De angústias. Então a religião ela acaba trazendo para a vida das pessoas um conforto emocional. Como também, como falei, muitas vezes as pessoas não sabem para onde ir e quando não existe um referencial, até eu digo que essa geração ela acabou que perdendo meio que um referencial, por mais que a cultura judaico-cristã ela faça parte do contexto brasileiro, mas essa sociedade ela perdeu um pouco isso, né? Assim como a Europa, né? Esses países que o cristianismo está desaparecendo, as pessoas perdem meio que o senso como é que eu posso dizer? Perdem o sentido de o porquê e estão aqui, né? E a religião acaba trazendo um senso de propósito, que é o que falta muitas vezes. Hoje na sociedade eles não têm esse senso de propósito, vive de qualquer forma, né? E, a religião acaba trazendo de forma positiva esse senso de propósito, como também esperança. Existe a diferença, por exemplo, de uma pessoa que não tem fé e de uma que tem fé na hora da morte, por exemplo, né? O que tem fé, ele tem uma esperança, porque todas as religiões trazem uma compreensão de uma vida após a morte, né? E essa vida após a morte traz esperança. Da mesma forma também que muitas vezes as pessoas estão passando por momentos de adversidades existenciais e a religião acaba trazendo uma esperança, um entendimento daquela situação de uma forma transcendental, religiosa e acaba afetando a mentalidade. Como também a questão do apoio social também, isso é positivo dentro das religiões, e o que esse apoio social acaba impactando de forma positiva a saúde mental, como também a questão do bem-estar das pessoas. Então você vê que existe vários pontos positivos quando nós falamos de uma pessoa que professa algum tipo de religiosidade. Quando nós seguimos para o outro ponto, que é a forma negativa da religiosidade, inclusive eu estou escrevendo um texto sobre Jim Jones, né, para a gente falar sobre essa forma negativa, né, e eu vou falar sobre quem foi Jim Jones e o mau uso da religiosidade e o que levou na vida de Jim Jones. Então, a primeira coisa que nós devemos pensar quando nós falamos o lado negativo da religião é a questão de muitas pessoas usarem a religião como uma forma de controle social, né? E nesse caso aí acaba, por exemplo, limitando a liberdade de pensamento do seu adepto. Vou dar um exemplo e como tem sido usado hoje, né? Antes era a nova estratégia. Eu vou usar o exemplo da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus tem algumas coisas, né? Alguns usos e costumes da própria igreja que não tem respaldo bíblico. Vou dar um exemplo: o uso de paletó não tem respaldo bíblico. Por outro exemplo, o homem ele pode usar bigode, mas ele não pode usar barba. Ele não pode usar barba. E olha só que coisa interessante. Se nós formos para a Bíblia, né? A comunhão na Bíblia, né? Tem um texto que diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. Veja, outra coisa. Quem criou o ser humano? Deus. E o que o texto diz que quando Deus vê a sua criação? Ele viu que a sua criação era boa, né? Então, o que foi que acabou bagunçando a criação? O pecado, né? Mas Deus criou tudo perfeito, tudo bom. Onde eu quero chegar? Quem criou o homem? Deus. Quem criou a barba do homem? Deus. E é bom. E Deus criou o homem perfeito, a sua imagem e semelhança. A mulher tem barba? Não. Mas o homem tem barba. Então, veja que coisa assim antibíblica e anti-religiosa, que é usada como uma forma de controle social, que é a questão
da barba. Então, os homens na Assembleia de Deus não podem usar barba, mas podem usar bigode. Então, veja, uma forma de controle social usada de uma forma negativa, né? Como também a questão das declarações do dízimos declarado, né? Todo mês a pessoa tem que declarar que deu aquele dízimo, né? Você dá o dinheiro ali e o, a pessoa que recolhe o seu dízimo vai trazer ali o seu comprovante do dízimo e você vai precisar desse comprovante. Não sei se ainda é assim, mas até onde eu sei, até a última informação que eu tive, para você ter um cargo de diácono ou presbítero na igreja, crescer hierarquicamente na igreja, você precisa ter uma quantidade de declaração de dízimo. Biblicamente isso é válido? Não, não tem na Bíblia isso, né? Agora, outro detalhe também com relação a isso, né? É onde eu quero chegar quando eu falo da liberdade de pensamento. Quando as pessoas questionam esse tipo de situação, né? Você vai lá e questiona. Aí a nova estratégia é, ó, se você não se sente bem, procura um lugar que você se sinta. Só que nós estamos falando de cristianismo, né? Onde só existe liberdade nos lugares onde o cristianismo, os países onde o cristianismo ele está, existe a liberdade, né? Existe a liberdade de você, se você quiser ser o que você quiser, homossexual ou qualquer outra coisa que você queira ser, dentro de um país onde se predomina o cristianismo, você tem essa liberdade. Em países, por exemplo, do Oriente, onde o Islã ele impera, você não tem essa liberdade. Na Rússia você não tem essa liberdade para muitas coisas. Então você vê, existe isso. Eu dei um exemplo do cristianismo e do pentecostalismo porque é o ambiente onde eu passei boa parte da minha vida. Então você vê que a religião, de forma negativa, ela é usada como para um controle social e isso muitas vezes limitando a liberdade de pensamento. Outra coisa é a questão com relação ainda a essa parte negativa, é a questão das visões dogmáticas, né? Que aqui a gente que acaba levando uma intolerância religiosa, né? A partir das doutrinas, a partir do entendimento que a religião tem, cada religião tem. Depois eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre isso. E acaba gerando intolerância, né? Principalmente hoje as religiões de matriz africana. Outra coisa é a questão de segregar pessoas, né? Muitas vezes acaba as religiões elas acabam você adere a uma religião e automaticamente se distancia da sua família, de amigos, né? Então muitas vezes tem esse lado negativo da segregação. Como também a religião, eu já falei um pouquinho, mas vou reiterar aqui, ela acaba ditando muitas vezes o seu modo de vestir, o modo de se alimentar, né? A questão do trabalho mesmo, né? Tem religião que não pode trabalhar o sábado, vertentes aí do cristianismo que não podem, ou seitas, como alguns queiram considerar, não pode trabalhar no sábado. E muitas vezes a religião ela quer ditar até como você gasta, como o adepto ele gasta o seu tempo. Então isso é controle social, né? Dentro do estudo da neuroteologia, né? O estudo mostra o seguinte, dentro da neuroteologia, mostra o seguinte, que a experiência religiosa, observe só, a experiência religiosa, ela pode ativar os mesmos sistemas cerebrais que a prática sexual e o uso de drogas. Então veja o efeito da religião na vida, no cotidiano das pessoas. É equiparado ao que é causado, né, no cérebro, no sistema cerebral, com a prática do sexo ou mesmo até o uso de drogas, né? Então, por quê? Porque a religião ela pode ativar os sistemas de recompensa do cérebro, né? Tem até um livro muito bom, né? Teoria Religiosa, que vai abordar que toda religião gira em torno do custo, a recompensa e os compensadores. Muito bom. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre esse livro, sobre essa obra, né? E tudo isso indica o seguinte, né? Ainda dentro da neuroteologia, que a religião ela pode
ter efeitos imensuráveis, né? E significativos no cérebro, né? E também atuando na psicologia humana. Dando uma pausa aqui, né? Para a gente entrar, eu quero falar aqui sobre religião versus liberdade de pensamento. Já falei um pouquinho, usei até como exemplo o pentecostalismo. Então, é importante, uma coisa que é importante, né, é que as pessoas tenham liberdade de questionar dentro da religião, né, até mesmo porque as religiões, elas mudam, né, elas vão se inovando, elas vão tendo novas interpretações, né, vão seguindo um caminho diferente, de acordo com o seu tempo, né, vão evoluindo. Então, essa liberdade de questionar, né, nos leva a que o debate ele é sempre necessário. Porém, é aqui que eu quero pegar um ponto, né? É um pouco complicado esse debate, porque por mais que vai existir as interpretações, como no caso do pentecostalismo histórico, pentecostal, neopentecostal, cada um com a sua hermenêutica, e até mesmo o Islã também tem a sua hermenêutica, né? Que diga os xiitas e os sunitas. Então, muitas vezes fica complicado esse debate, porque a religião ela tem uma linha de pensamento doutrinária, e a doutrina muitas vezes acaba sendo o guia. Logo, muitas vezes, trazer a contemporaneidade para uma mente aberta, isso se torna um pouco complexo, entende? Porque, por exemplo, existem doutrinas do cristianismo que são inegociáveis. Por exemplo, vou dar um exemplo familiar. O casamento é monogâmico, heterossexual, né, indissolúvel, e isso não tem como abrir mão, doutrinariamente falando. Então, por mais que se possa debater, mas não tem... É o que eu quero dizer, muitas vezes o caminho que tem seguido hoje na contemporaneidade para ter a ideia de uma mente aberta é algo assim que não é tão simples de se tratar, porque as religiões têm as suas diretrizes religiosas, né? Que são pautadas na sua mitologia, ou na sua narrativa religiosa, nos seus textos sagrados. E hoje, com o relativismo, né, muitas vezes quer levar para as religiões esse relativismo, não, mas pode ser assim, pode ser assado, e muitas vezes não é, né? Agora, outro ponto, ainda dentro do debate que é necessário, é a questão da tolerância religiosa. Aí já entra a questão do amor ao próximo, né? De respeitar a fé do outro. E aqui entra a questão, eu vou abordar mais à frente, então eu não vou falar aqui, né? Da questão para os cristãos, por exemplo, da questão do evangelismo. Mas é um ponto que tem que ser abordado, a questão da tolerância religiosa e essa abordagem dos adeptos religiosos, né, de cada fiel, de cada crente, de cada religião, para com o convívio com o outro que pensa diferente ou que tem uma religiosidade diferente. Então, o ponto aqui, para finalizar o vídeo, é a questão, dentro da minha área, da ciência da religião, a questão da educação e o diálogo interreligioso. Um ponto que, pelo menos aqui eu não tenho propriedade para falar de outros estados, mas aqui eu vou falar aqui do Rio Grande do Norte, eu moro na cidade de Natal, é a questão a escola e o ensino religioso. Nós sabemos que o ensino religioso ele passou por várias fases, né? E hoje o ensino religioso ele é laico. Logo, o ensino religioso nas escolas não tem que ter como foco o proselitismo. No entanto, por a sociedade ela ser, em sua maioria, cristã, existe a dificuldade do professor de ensino religioso de ensinar o ensino religioso, que é um ensino religioso que não é focado no cristianismo, mas é um ensino religioso. Vai falar sobre as religiões, vai falar sobre o mundo religioso, vai falar sobre indumentárias religiosas, vai falar sobre lugares sagrados das várias religiões, e assim sucessivamente, nessa interação, né, dentro da sala de aula. O que chega ao outro ponto que eu coloquei aqui, que é a questão do diálogo interreligioso. O diálogo interreligioso ele é importante e hoje o cristianismo
falo cristianismo sempre porque os cristãos são a maioria, né, no país. Mas o diálogo interreligioso e a propagação da fé, o evangelismo, a evangelização, a pregação do evangelho, da palavra de Deus para os cristãos. E como deve se dar essa interação entre o diálogo interreligioso e a propagação da fé no contato, ou qualquer outra religião, nesse contato com a outra religião, né? Então, assim, esse é um ponto de desafio nos dias atuais para o cristianismo, como também para outras religiões, né? Como o islamismo, que considera aqueles que não seguem o islamismo como infiéis, né? Então, assim, esse diálogo, ele tem a necessidade de ser passado, a necessidade de que se haja um diálogo, né, com as outras religiões. No caso do cristianismo, né, nesse intuito de levar a evangelização de pessoas que professam uma religião diferente, então a necessidade da promoção desse diálogo, de ouvir o outro, de saber como o outro pensa e como fazer essa conexão na transmissão do evangelho. O ponto final é a questão do Brasil com pluralidade religiosa. Então, é preciso entender, dentro dessa questão da mentalidade religiosa, né, a questão de que o Brasil é plural. E outra coisa também, muitas vezes o cristão, ele é cristão, mas ao mesmo tempo ele tem um pouquinho de doutrina espírita no seu convívio. Ele é cristão, mas ele tem contato com o candomblé e tem algumas coisas do candomblé, né? Existe até cristãos que têm mais de uma fé, ou outro adepto de outra religião mesmo, né? Que segue uma religião, é católico e é do candomblé. Então, assim, essa pluralidade religiosa, ela está presente também no cotidiano brasileiro. E outra coisa, muitas vezes a maioria das vezes, as pessoas professam uma religião, mas ao mesmo tempo elas não conhecem a religião que elas professam, né? Então, veja aí o quanto o campo religioso ele é amplo, né? E, como falei, a religiosidade, ela gira em torno... Existem efeitos no cotidiano, né, das pessoas que professam uma religião. E isso na sua vida como um todo, né? Convívio familiar, convívio social, convívio consigo mesmo, a partir do que ele crê, do que ele acredita, né? Então, o autoconhecimento, o conhecimento da própria religião, o convívio religioso e uma abertura para entender como pensa o outro, porque muitas vezes a gente não entendemos a reação do outro, mas porque a gente não entende como que ele pensa. E muitas vezes a forma que alguém pensa é baseada na forma que ele crê, que é a sua religiosidade, né? Até mesmo aqueles que não têm religião, né? Eles têm uma forma de crer também, eles creem em alguma coisa, né? Até na não existência de Deus, como é o caso dos ateus, né? Então, todos têm uma crença e essa crença influencia, tem um efeito direto na forma como as pessoas pensam. Daí a ideia do vídeo, do vídeo, os efeitos da religião na mentalidade humana, né? Então, cabe a gente refletir, eu acho que a reflexão é válida, por isso a temática desse vídeo, né? É válida a reflexão e que a gente busque aprofundar e tá compreendendo melhor esse mundo, que é um mundo bastante plural e complexo, não é tão simples, né? Daí o mundo religioso, daí o título do canal, né? Ciência da Religião e Teologia, né? Um canal voltado para o mundo religioso, que é bem amplo. É isso, espero que vocês tenham gostado da temática, né? Fiz com todo carinho. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, dá o teu like, né? Para que o vídeo seja relevante para o YouTube, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também possam ter acesso a essa cultura religiosa e até o próximo vídeo.